Olá a todas e todos, é um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho sobre democracia. Claro que, por não estar em um ambiente acadêmico, eu não vou aqui cansá-las e cansá-los com citações, aquela coisa erudita, que é aquele academicismo um pouco elitista que eu acho que não cabe aqui. E parece que a ideia é trazer algumas noções sobre como surgiu essa concepção de democracia, como ela se desenvolveu, como ela se dá hoje no aspecto mais procedimental. Eu deixei, eles vão colocar fotos de algumas obras que tratam do assunto, tanto obras, e aí a gente tem a obra do Rosenfield, O que é Democracia, que é uma obra mais escolar, mais simples. Depois a gente tem algumas obras um pouco mais sofisticadas, que já são estudadas na universidade, notadamente no direito. Vocês vão ver que tem algumas, acho que umas 3, do Norberto Bobbio, que é um dos maiores filósofos do século XX, foi um dos maiores filósofos do século XX, que tem muita obra sobre democracia, acho que eu selecionei 3, e depois tem uma obra mais crítica, que vai questionar realmente essa aptidão da democracia, do Vladimir Lenin. Então eu coloquei justamente obras diferentes, com vertentes diferentes, para que você possa ter várias leituras e verificar que todas elas têm pontos interessantes, pontos que fazem sentido, outros pontos com os quais você também talvez não concorde, mas a ideia aqui é não passar uma leitura só para que você não fique refém de uma leitura só, né? Porque essa ideia de que você mantém de que você constrói o seu raciocínio sozinho, isso não faz sentido, né? O seu raciocínio necessariamente é construído a partir de um coletivo, a partir de um todo. Então, as coisas não vêm do além, não vêm de uma entidade que você vai lá e começa a pensar o que é democracia. Por isso a ideia de trazer mais livros. Também tem um texto, salvo engano, do professor Brilharino Naves, que eu também pedi para colocar na descrição no vídeo. É um texto curto, mas é muito interessante. Então a ideia é que vocês tenham vários textos, caso vocês queiram estudar mais o assunto. Então, a gente vai começar falando um pouquinho aqui sobre a origem da democracia. Como eu falei, como não é um ambiente acadêmico, eu não vou usar aquele formalismo acadêmico, tal, porque fica mais pesado. A ideia é a gente se sentir como se a gente estivesse num bate-papo sobre o tema, para você ter uma percepção. Eu acho interessante quando a gente trabalha com essas categorias, com esses termos famosos, estilo democracia, que é uma coisa que todo mundo ouve falar. Mas será que você saberia me dizer o que é democracia? Eu lembro uma vez, e aqui para ilustrar como é problemático tratar disso, ou pelo menos como não é tão simples quanto parece, mas eu estava no Uber, e o Uber começou a discutir política comigo. Aí eu dei um passo para trás, né, simbolicamente, porque eu estava no Uber, e falei para ele: o senhor sabe o que é democracia? Porque ele estava discutindo, isso é democrático, isso não é. Tá bom, mas o que é democracia? Aí o motorista de Uber falou: democracia é respeito às leis. Eu falei: o senhor tem certeza? O senhor sabia que tudo que foi feito no nazismo foi feito com leis? Aí ele deu uma bugada, né, porque então não pode ser democracia, ou então meu conceito está errado. É óbvio que esse conceito é um conceito que está errado, né? A gente pode ter um Estado formal de direito que não seja democrático. Hitler foi eleito democraticamente e vários projetos de lei que colocaram pessoas em campo de concentração foram projetos aprovados pelo parlamento do Terceiro Reich, né? Em 1939 foi aprovado um projeto de lei, isso é para mostrar como às vezes essa ideia de democracia leiga ela é muito equivocada, não um pouco, né? Foi aprovado um projeto de lei em 44, que se chama Projeto de Lei de Estranhos à Comunidade, que previa a castração de homossexual e etc. Era um projeto de lei. Ele só não foi para frente porque acabou a guerra. Mas isso é para mostrar que a gente não pode falar que democracia necessariamente é um Estado regido por leis. A democracia pressupõe isso, mas é muito mais do que isso. Mas, enfim, essa foi só uma introdução. Então, quando a gente fala de democracia, qual é o berço da democracia? Lembrando que a democracia, essa construção que é a democracia, que é uma forma de governo, ela é uma construção nitidamente ocidental. Claro que com a globalização, essa construção se espalha para países do Oriente. Mas não adianta você tentar explicar para eles ou tentar usar essa régua para um país oriental. Por quê? Salvo países que já estão muito ocidentalizados, por exemplo, o Japão, que ainda que tem a sua cultura, recebeu um forte influxo do Ocidente, até por força da ajuda que os Estados Unidos deu para o Japão depois da Segunda Guerra. Claro que ele é bem mais ocidentalizado do que antes. Mas quando a gente fala de democracia, a gente está falando de uma construção ocidental, né?
Então, ela faz sentido no Ocidente, no Oriente é diferente. Então não adianta eu olhar para a minha lente aqui do Ocidente do planeta, olhar para um país do Oriente e falar, esse país não é democrático, porque essa discussão para eles muitas vezes não vai fazer sentido, porque essa construção democrática é uma construção ocidental. E até interessante como a gente estuda a história e toda a teoria política a partir de uma matriz eurocêntrica e ocidental. Porque a gente pensa no Império, a gente estuda o Império Romano como o berço da civilização. Mas a gente se esquece do Império Mongol, que foi maior do que o Romano. A gente se esquece de Constantinopla, que foi maior do que o Império Romano e ficou mais tempo dominando muita região, porque a gente não estuda, né, o Oriente, a gente estuda de uma matriz ocidental. O Império Chinês tem 4, 5 mil anos, a gente nem estuda ele na escola. Isso é só para mostrar que o que a gente toma como universal, muitas vezes não é. Porque a nossa educação é uma educação eurocêntrica. Eu falo isso muito para alguns amigos. A gente começou a estudar história do Brasil em 1500. Não tem forma mais patética e eurocêntrica do que essa. Por quê? É como se... E antes, o que tinha aqui? Não tinha nada? Só tinha pau-brasil? Só tinha jabuticaba? A gente começou... Como se o país passasse a existir a partir de 1500. Ele passa a existir a partir de 1500 pro europeu. E tanto é eurocêntrico que a gente fala que o Brasil foi descoberto. Ora, mas e as populações que estavam aqui? Na verdade, elas não foram descobertas, elas foram invadidas. Se você está na sua casa e alguém chega na sua casa, isso é uma invasão. É uma invasão seguida de um genocídio. Quando eu falo genocídio, não é só porque houve mortes dolosos, mas é porque, isso aconteceu também na América Espanhola, os sujeitos trouxeram várias doenças para os indígenas que não tinham anticorpos para isso, e houve um genocídio absurdo na América Espanhola, foi até pior, né? Não à toa, e fora que também os europeus não tinham naquela época o hábito do banho como os indígenas já tinham, né? Tanto que é famosa aquela carta do Pero Vaz de Caminha em que ele fala, não sei que tipo de desordem esses aborígenes têm, que eles tomam 3 banhos por dia. Ele ficou chocado porque eles tomavam vários banhos por dia. Pois bem, então por que eu estou falando isso? Para mostrar como a forma como a gente conta a história não é imparcial, etc. Você faz uma escolha política. Né? Quando você começa a falar da história da democracia, você pressupõe uma construção ocidental. Não à toa que a gente coloca o início da democracia na Grécia Antiga. E aqui tem que tomar muito cuidado também quando a gente fala de democracia na Grécia Antiga. É um erro. Por quê? Você não tinha um país, uma nação. A Grécia é um país. Não. Você tinha estados, cada um com a sua peculiaridade e um muito diferente do outro. Você tinha estados-nação. Então, por exemplo, Atenas tinha uma política muito específica. Esparta tinha uma outra política muito específica. Então, quando você fala da democracia grega, já tem um erro aí. Não é democracia grega, porque as cidades-estado gregas, né, essa é a terminologia correta, elas não tinham um padrão democrático específico. Então, quando a gente fala do nascedouro da democracia, a gente está falando de Atenas. Então, o nascedouro está em Atenas. Né? E aí a gente fala dessa democracia. Democracia vem do grego, demokratia, é o governo do povo. Essa é a etimologia, essa é a origem da expressão democracia, que remonta a Atenas. Quando você vai falar de Esparta, de Lesbos, já não tem essa construção, porque você tinha as cidades-estado e cada cidade-estado tinha a sua autonomia, sua soberania. Pois bem, então a ideia de democracia grega, ela é grega não, ateniense, ela é bastante interessante porque a gente está falando de um local em que você tinha uma democracia que a gente diria hoje que é muito entre aspas. Por quê? Quem era... Bom, a premissa para que você exerça a democracia é que você seja cidadão. E aí, hoje é muito evidente que a gente considera qualquer um como cidadão. Mas não era assim na Grécia, em Atenas antiga. Por quê? Quem era cidadão em Atenas? Era o cidadão ateniense da elite do sexo masculino. Então, o escravo não era cidadão, o sujeito, por exemplo, de Esparta não era cidadão ateniense, ele não era cidadão, e a mulher também não era cidadã. Então esses sujeitos, eles, como não eram cidadãos, eles não participavam da vida política. Não é à toa que tem a música do Chico, né, Mulheres de Atenas, que é justamente mostrando a
a invisibilidade dessas mulheres, né? A própria leitura na época dizia, né, que a própria mulher era vista de maneira inferiorizada em Atenas. A própria relação dela com o homem era uma relação nitidamente voltada para a procriação e se entendia que só era sublime a relação quando envolvia dois homens, porque a mulher era só para procriar. Então você já percebia aí o papel dela bem aleatório, bem específico em Atenas. Então quando a gente fala de democracia grega, a gente está falando de uma democracia em que a mulher não participava da vida política, os escravos não participavam da vida política e as classes mais baixas também. Então era uma democracia entre aspas. Todo mundo que era cidadão participava da vida política, sim, só que era uma minoria que era considerada cidadã. Bom, e aí, mas o que é muito interessante, de todo modo, passado esse ponto, é que você tinha em Atenas uma separação muito rígida entre o espaço particular e o espaço público. No espaço particular, você resolvia as questões familiares. No espaço público, você tinha as discussões políticas. E esse é um ponto muito interessante, porque você tinha o espaço público, a praça pública, a ágora, aonde se davam as discussões políticas. Então, é aí que surge essa ideia de democracia direta, porque todas as decisões políticas de Atenas eram tomadas numa praça pública. Eles se reuniam e ali eles discutiam. Não à toa que ali também surge depois a filosofia voltada inicialmente, em parte, como algo relacionado também, não só isso, tá? Porque a filosofia, desde o início, ela vem para explicar a natureza, os cosmos, o próprio... Ela acaba no fundo... Na verdade, ela não tinha muita diferença para a ciência física como a gente entende, né? Tanto que quando a gente falava de física, hoje a gente dá para física, para a expressão física, um significado muito, muito pontual. Mas antes física era tudo aquilo que pertencia à natureza, que vem do grego physis, né? E aí depois surgiu a expressão metafísica, que é aquilo que está além da natureza. Mas isso lá no início da filosofia grega. Mas o que é interessante a gente perceber então, que você tinha um espaço público aonde essas discussões se davam. E aí você tinha uma democracia direta, porque realmente os cidadãos discutiam, deliberavam e etc. Bom, aí isso surgiu, e aí você tem, primeiro, então, esse modelo de democracia ateniense. Quando surge Roma, Roma já não tem esse modelo democrático nesse contexto. Roma fazia o quê? Roma, da mesma forma que Atenas inaugurou a democracia, e eles não tinham referências anteriores, então eles bolaram, de certa forma, esses esquemas, a Roma antiga bolou a ideia da república. Depois, claro que descambou para o Império, mas aí quando descambou para o Império, Roma já estava em crise. Até porque ele não tinha como dar conta daquele império gigantesco. Mas da mesma forma que a democracia foi uma criação ateniense, a república foi uma criação do Império Romano. De modo que aquela ideia, né, da coisa pública, da res pública. O que é interessante a gente perceber é que o que a gente tem em comum aí? A gente tem em comum um aspecto muito importante do espaço público, da divisão do que é público e do que é privado. Essa divisão é uma divisão muito importante, para que você trate a coisa pública de um jeito, a coisa privada, a coisa particular de outro jeito. E a gente percebe que passados mais de 2000 anos, a gente ainda não, num país como o Brasil, a gente ainda não digeriu e não entendeu bem a importância dessa diferenciação, né? O sujeito usa um veículo oficial para levar a família para um passeio. Ele está usando dinheiro público e ele faz isso e não acontece nada. Então essa divisão, que é uma divisão tão cara, tão básica para a democracia ateniense, até hoje a gente não conseguiu lidar com ela ainda, a gente não conseguiu implementar, ou por falta de vontade, né? Mas o fato é que essa divisão do público e do particular, ela é muito cara. Desde Aristóteles já trabalhava com essa ideia, né, de você ter essa divisão. E aí um ponto interessante, a gente tem esse modelo democrático, então o que acontece depois? Quando a gente tem o fim da antiguidade e a ascensão da Idade Média, né, alta, depois baixa Idade Média, essa noção de democracia ela se perde um pouco. Por quê? Porque aí a gente não está falando mais de sujeitos que têm que decidir de acordo com os interesses da população e que eles têm uma preocupação de serem corretos e de serem justos. Ora, quando eu estou na Idade Média, eu tenho aquela confusão entre igreja e Estado. Isso é muito característico da Idade Média, até da filosofia da Idade Média. Esses textos da filosofia, esses textos da Grécia Antiga, e notadamente dos filósofos, né? E aí Sócrates, Platão e Aristóteles, lembrando que Sócrates não deixou nada escrito,
o que a gente sabe de Sócrates é a partir do que Platão escreveu, que foi seu pupilo, né, e Aristóteles, mas mais Platão. Quando a gente tem essa construção, é importante lembrar que isso ficou adormecido, esses ideais ficaram adormecidos. Só depois, por volta do século XVI, XVII, é que eles foram encontrados pelos árabes. Então, os sujeitos que encontraram esses escritos dos gregos foram os árabes, até porque isso estava esquecido, e na Idade Média isso ficou adormecido. Né? E aí, na Idade Média, você passa a ter a confusão entre a religião e o Estado, e aí você começa a ter sujeitos que têm certa liderança, e isso também, até o absolutismo vai assim também, porque a igreja ela ainda está muito próxima do Estado nos regimes monárquicos absolutistas. Você tem aí o quê? Você tem um sujeito que manda, mas manda ungido por Deus, por uma entidade. Então pensem, ora, se é um rei, se é um monarca que é ungido por Deus, tudo o que ele fizer é justo, tudo o que ele fizer é correto, porque é Deus que mandou ele ali, então ele não erra. Né? E também não pode ser questionado, porque o monarca, esse sujeito colocado ali por Deus, nada mais é do que um enviado de Deus. Né? Não é à toa. Essa é uma lógica bem medieval. Olha, é colocado por Deus para salvar a gente, né? Para tirar a gente disso aqui. Então tudo que ele fizer está certo porque ele sabe o que ele faz, porque ele é enviado do Senhor. Essa é uma lógica eminentemente medieval. E essa lógica que permeou toda a Idade Média. Aqui um ponto interessante, quando a gente fala da democracia, né? E fala em Aristóteles, é bem interessante a gente perceber o seguinte, que quando ele fala desse objetivo, ele traz uma teoria da justiça. E a ideia de você ter que buscar a justiça. E aí um ponto interessante é que ele separa aí a justiça em duas formas. Uma primeira, que é a justiça participativa, que é justamente a ideia de você permitir que o cidadão participe ativamente da vida política. Mas tem uma outra, que é a tal da justiça distributiva, que é justamente essa frase famosa do Aristóteles, que é você tratar os desiguais de maneira desigual na medida de sua desigualdade. Então, exemplo. Aristóteles vai, a gente poderia pegar esse raciocínio e fazer um exemplo. Então, se eu tenho uma enchente, e o Estado vai ajudar essas pessoas, vai fornecer para essas pessoas uma ajuda para lidar com os danos que essa enchente causou. Se o Estado, no momento de ajudar essas pessoas, fornecer para todas elas R$600 como forma de ajudá-las, sem levar em consideração o patrimônio de cada família e sem levar em consideração o tamanho de cada família, ele vai dar R$600 para todas as famílias, por exemplo, R$1.000 para todas as famílias. Aristóteles vai dizer, essa é uma decisão injusta, é uma política injusta. Por quê? Porque ele não levou em consideração as desigualdades. Então, se eu dou o mesmo valor para alguém que não precisa, que eu vou dar para alguém que precisa muito mais, essa é uma decisão injusta. Isso não é fazer justiça, porque essa justiça... E aí um ponto interessante, né? Aristóteles ele trabalha com isso, que essa justiça distributiva, ela precisa necessariamente reduzir a desigualdade econômica, senão ela é injusta. Um ponto interessante, né, é que o pessoal só lê até o capítulo 4, mas no capítulo 8 do Riqueza das Nações, do Adam Smith, e estou falando disso, todo desse pulo, mas só para a gente ver como a gente interpreta a coisa de maneira equivocada. Adam Smith, quem que era Adam Smith? O pai do liberalismo. Então, você é liberal, legal. Pai do liberalismo. No capítulo 8, ele diz, não existe, não faz sentido a gente falar em democracia ou uma sociedade livre se a gente tem uma absurda desigualdade econômica. E eu já vou chegar aí, já vou voltar mais para frente, mas é importante para a gente ver como a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esses liberais freestyle que aparecem na televisão, né, que eles, no fundo, eles estão mais para o anarcocapitalismo e não para o liberalismo, porque não tem liberal que sustente o que eles falam. Pois bem, então, na Idade Média a gente teve essa perda desse potencial. E aí quando é que a gente começa a ter novamente essa preocupação democrática? Século XVI, mais ou menos em Florença. Basicamente, porque Florença, o século XVI, que a gente teve o Renascimento, que nada mais foi o Renascimento em Firenze, nada mais foi do que a retomada desses ideais românticos, desses ideais gregos, romanos, né? Além de uma ascensão da arte muito forte, né? Eu estou aqui dessa época, a gente tem, né, Da Vinci, Michelangelo, a gente tem a retomada da democracia e depois século XVII na França com a Revolução Francesa, que nada mais é do que uma revolução burguesa. Né? A gente tem que lembrar, quando a gente fala do século XVII da Revolução Francesa, a gente tem um momento anterior aí de absolutismo e um momento em que se busca derrubar o antigo regime. Então esse regime absolutista, eu quero um regime de privilégios e de privilégios de uma origem divina, como eu já havia explicado,
e que se tenta, a Revolução Burguesa vem para fazer o quê? Vem para tentar atacar esses privilégios. Privilégios que simplesmente eles se mantinham na monarquia e na nobreza. Essa nobreza que era uma nobreza por uma origem hereditária, por algo metafísico, né, mas que se mantinha e que se transmitia. A burguesia começou a querer ter o poder dela, ter o espaço dela, né, e começar a tentar tirar esses privilégios dessa classe, dessa nobreza. Qual foi a forma que a burguesia encontrou de fazer isso? Foi o Estado liberal, foi o Estado liberal de direito, né? O Estado de direito liberal, essa forma de Estado de direito liberal, essa democracia liberal, isso ganha muita força com a Revolução Francesa, com aqueles lemas de liberdade, igualdade, fraternidade, essa ideia de que todos são iguais perante a lei é uma ideia nitidamente iluminista, justamente porque os burgueses queriam, perante a lei, ter o mesmo tratamento do nobre, que tinha título nobiliárquico, que por isso tinha privilégios. Então a ideia aqui do burguês era justamente permitir que ele tivesse você ter a lei para equipará-los, para igualá-los, porque antes não era assim, né? E quando a gente fala de liberdade econômica, né, de Adam Smith, etc., a gente está falando disso num contexto em que a França, por exemplo, ela determinava e delimitava a medida do sapato e quanto de couro que você tinha que gastar para fazer um sapato. Então, quando ele falava de liberdade econômica, ele estava se insurgindo contra isso, contra esse tipo de minúcia. Pois bem, então, quando a gente fala aqui da Revolução Francesa, que dá essa guinada liberal contra o antigo regime, o velho regime, o regime absolutista, a gente está falando então do surgimento, né, do crescimento desse ideal democrático que ficou adormecido durante a Idade Média, com a queda lá, depois, né, de Atenas, do Império Romano, etc. Ele não voltou, só voltou depois, por volta do século XVI em Firenze, século XVII depois a partir da França e nos outros países. E aí, qual o ponto interessante? E aí a gente começa essa noção de democracia liberal, que é diferente dessa democracia ateniense. Por quê? Quando a gente fala de democracia ateniense em Atenas, a gente está falando de uma democracia direta. Era o sujeito que diretamente tomava decisões. Com a democracia liberal, essa democracia passa a ser uma democracia representativa. Então não é você mais que vai decidir para onde que aquele dinheiro vai. É alguém que você votou que vai formalmente, eu já vou chegar nisso que isso é um problema hoje, que vai formalmente te representar os seus interesses. E esse sujeito que você escolheu representa os interesses do povo, né? Não é à toa que a gente tem no Brasil, por exemplo, a estrutura bicameral, né? Porque a Câmara dos Vereadores ela representa o povo, o Senado representa os estados, né? Por isso que você tem essa estrutura para obter um equilíbrio entre a forma federativa. Mas enfim, então a gente percebe, quando a gente fala aqui dessa estrutura, né, de democracia liberal, então você tem toda uma construção de democracia representativa. Uma democracia, então, em que não é você que decide diretamente, mas que você vai eleger sujeitos que vão tomar decisões políticas em seu nome, né? É como se você, você dá uma procuração para eles. Por isso que a gente fala em mandato, né? Você dá uma procuração, fala, estou te dando uma procuração para você atuar em meu nome. Claro que ele não atua só em nome de quem votou nele, no caso do executivo, óbvio que não. Então, o sujeito que ganha a eleição, ele não toma medidas só para quem votou nele, porque isso seria antidemocrático, mas eu já vou chegar aí. Mas então você tem, nessa construção, essa lógica. Bom, e aí a gente começa a chegar nos dias de hoje, na modernidade, e a gente começa a trabalhar com esse ideal democrático. A gente está falando aqui de um ideal democrático que só está preocupado, a princípio, ou principalmente, com liberdade. Que são aqueles direitos fundamentais de primeira dimensão, que surgem com a Revolução Francesa. São os direitos relacionados à liberdade, que são direitos que exigem uma abstenção do Estado. O Estado não faça isso, não faça aquilo, para que o sujeito tenha liberdade. Bom, posteriormente, a gente começa a ter problemas a partir daí. Por quê? Com essa democracia liberal já minimamente constituída, a gente tem a primeira Revolução Industrial. Essa primeira Revolução Industrial, ela passa a gerar uma massa enorme de pessoas sem terra, sem meios de produção, mas pessoas que começam a trabalhar para empresas, para fábricas de outras pessoas. Isso com a primeira Revolução Industrial começou na Inglaterra. Esses sujeitos começaram a trabalhar em fábrica. A gente não tinha um arcabouço legislativo, uma proteção social, uma legislação trabalhista. Então o sujeito trabalhava em fábrica 18 horas,
Aí aconteceu alguma coisa, ele perdia o braço. Paciência. Ele perdeu o braço. Paciência, chama outro. Você não tinha nenhum arcabouço protetivo. Isso começou a gerar problemas. E aí, nesse contexto, né, pós a Revolução Industrial, em que você tem apenas preocupações com esses direitos de primeira dimensão, ou de primeira geração que a gente chama, que são os ligados à liberdade, a gente começa a ter convulsões sociais. E é nesse contexto, exatamente nesse contexto, que surgem as teorias mais críticas, tanto socialistas, como as teorias de fundo, algumas de fundo marxista, mas não necessariamente, mas teorias mais críticas, como o socialismo, marxismo, leninismo, que são teorias que vão questionar essa estrutura. Ora, se eu trabalho, eu produzo, por que aquilo que eu produzo não pode ficar para mim? Se eu produzo sapato, a minha mão de obra produziu esse sapato. Por que eu não posso ter um sapato desse para mim se eu que produzi? Então quer dizer que quem tem o meio de produção vai continuar com o meio de produção e o meu trabalho vale menos? O que você ganha vai se perpetuar só porque você já tem os meios de produção? E eu que trabalhei, e eu que produzi? O sujeito fica anos produzindo lá um sapato, um produto, mas depois ele não pode nem chegar perto daquele sapato e se ele pegar, ele responde por furto. Então, isso começou a ser questionado, essas estruturas começaram a ser questionadas, né? Também o fato de que ele gera uma determinada riqueza por ano. Ele produz 30 sapatos no mês, numa fábrica. Só que ele não ganha o equivalente a esses 30 sapatos, ele ganha o equivalente aos 10 sapatos. Então, isso começa a ser questionado. Qual que é o impacto disso no mundo? Isso vai influenciar depois, e isso também tem a ver, né? A gente tem que também pensar, e a gente está aqui no ambiente então, de uma política, de um modelo já liberal, então a gente falou do Adam Smith, que está atrelado, a gente fala do John Locke, que é o liberalismo político, depois Adam Smith, mas a ideia aqui que a gente está falando é de um modelo liberal. Nesse modelo liberal tem essa revolução industrial, só que a gente começa a ter colapso nessa estrutura. A gente teve o primeiro grande colapso no começo do século passado, a gente começa a ter constituições que atentas a isso, e até como uma forma de reação a essas premissas socialistas, marxistas, elas começam a tutelar os direitos sociais. Então essa construção do direito social, ela vem depois dessa primeira leva de direitos relacionados à liberdade. Depois a gente tem uma segunda leva de direitos, que são os direitos sociais, os direitos prestacionais, direito à moradia, direito à alimentação, condições mínimas de trabalho, adequada de trabalho. Isso vem em 1917 com a Constituição do México, depois em 1919 com a Constituição de Weimar. No Brasil, isso surge na década de 30 com Vargas, essa proteção ao trabalhador. Perceba que o tempo é parecido. E surge isso também justo no mesmo contexto ali da quebra da Bolsa de 29, que simbolizou a morte do Estado liberal. Ali viram que deu errado. Porque perceberam que esse modelo liberal tinha dado problema, deu errado. Ou então gerou catástrofes. Não é à toa que a gente tem a ascensão do nazifascismo logo depois da quebra da Bolsa de 29. E tem uma relação muito forte entre esses elementos, né? Porque você começa a ter uma crise do modelo de Estado de Direito, as pessoas começam a ficar descontentes, e aí o que você faz? Você aciona o botão do fascismo. O fascismo nada mais é do que o botão de pânico do liberalismo. Quando o liberalismo dá errado na história, você aciona o fascismo. Isso aconteceu, lembrando que o fascismo surgiu mesmo na Itália, né? O nazismo é uma variação do fascismo, né? Mas basicamente é aquela ideia de você ter pessoas que perderam muito, convulsões sociais, e aí você tem um governo forte, e um governo forte que vai colocar a culpa em alguém. Então, a crise nesses países vai ter que receber um bode expiatório, né? Por exemplo, na Alemanha nazista, a culpa era dos judeus comunistas. Foi esse o bode expiatório que Hitler criou. Pois bem, então a gente começa a ter a ascensão dessas políticas sociais ou dessa preocupação com valores, direitos sociais. Isso, década de 20, 30, mundo afora. Bom, e aí essa democracia então, mas esse modelo começa, e aí claro, a gente tem as chamadas políticas keynesianistas do Keynes, que começam a falar que o Estado tem que gastar, ele tem que intervir como uma forma de resposta a esse modelo liberal. Depois a gente tem a Segunda Guerra Mundial, e aí após a Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter o crescimento na Europa, né, daquele estado de bem-estar social, né, aquele estado em que vai investir, que vai intervir, etc., para fornecer uma mínima qualidade de vida e etc. Bom, o que é importante a gente perceber aqui, e aí isso é muito importante para o estudo da democracia, né, após os horrores da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter um catálogo de direitos fundamentais.
a gente tem a Declaração Universal de Direitos Humanos, então a gente começa a ter um catálogo de direitos universais, a gente começa a pensar na universalização desses direitos. Qual é o problema de você universalizar direitos, por exemplo, aqui no Brasil, de você e o Estado e a democracia liberal, e aí já mais para os dias de hoje, ela justamente se mostra como uma carta, como uma estrutura que tem uma carta que enuncia direitos. Então, se você lê a Constituição Federal, é a coisa mais linda. Você fala, nossa, é o universo perfeito isso aqui, né? Porque você tem dezenas de direitos. No artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, você tem 78 incisos. Depois você tem o artigo 6º, de direito social. Depois o artigo 7º, só com direitos trabalhistas. Então você enuncia normas que trazem programas, objetivos, etc. Bom, qual o problema? O simples fato de eu constar no documento que o sujeito tem tais e tais direitos vai conceder esses direitos automaticamente? Não, né? Porque isso depende de escolha política, de política pública, mas o Estado de Direito Liberal ele cria essa roupagem, esse verniz. Como ele traz essas palavras bonitas e ele enuncia direitos, dá-se a impressão de que esses direitos realmente vão ser colocados porque eles estão escritos em um pedaço de papel. Claro, e aí o ponto interessante é, né, quando o Estado de Direito vai lá e coloca a igualdade perante a lei, ele está fazendo isso também para dar um verniz de dignidade para todos, para dizer que todos são iguais. Agora a pergunta que eu faço é, num país absolutamente desigual, será que a gente consegue falar de igualdade perante a lei? Ou será que eu preciso de algo mais? Né? Então esse é um ponto interessante. E aí percebam então que quando a gente fala desses enunciados, desse rol de direitos, a gente entende que você mudar, isso é muito evidente, né, que você mudar um dispositivo legal não vai alterar esse estado de coisas. E um ponto interessante, então percebam que eu estou falando aqui de estágios, né? Olha, a gente pode ter um Estado que se chama democrático, mas se ele for muito desigual, vai ser difícil ele ter uma democracia plena. Eu já vou explicar isso melhor. Mas, e aqui um ponto importante, e eu não conceituei ainda, eu conceituei democracia no aspecto grego, mas no aspecto ateniense, mas um outro ponto importante é o seguinte, quando a gente fala de democracia aqui, né, quando a gente fala disso, a democracia não é algo estanque, ou seja, aqui é democrático, a Alemanha também, Itália também. Não, a democracia é um processo. A democracia necessariamente é um processo. Então você tem países com democracias muito pouco amadurecidas e tem outros países com democracia bastante amadurecida ou melhor amadurecida. Então, formalmente, a Alemanha é uma república democrática, o Brasil também é uma república democrática. Mas será que a democracia nesses dois países se dá exatamente da mesma forma? Será que é igual a democracia aqui na Alemanha, na Finlândia, na Noruega? Né? E aí um ponto interessante que eu costumo trazer, tem um livro da Wendy Brown sobre neoliberalismo que ele diz, se eu tenho sujeitos que estão lutando para se alimentar todo dia, para subsistência, será que eles conseguem exercer algum tipo de cidadania? Se eles não sabem se eles vão conseguir comer semana que vem? Se eles não sabem se onde eles moram, dependendo da água cair, vai cair uma enchente, eles vão perder a casa deles? Que às vezes nem casa é o que eles conseguiram construir. Então perceba que quando a gente fala em democracia minimamente estável, a democracia realmente só se efetiva se a gente alcançar um mínimo estado civilizatório. Um ponto interessante, quando a democracia falha, aqui a gente poderia dar várias respostas. Eu vou dar uma resposta tradicional, tá? Porque, claro, né, se você perguntar isso para o marxista, ele vai falar, a democracia nunca vai dar certo porque ele é uma construção capitalista e, portanto, nunca vai funcionar. Bom, mas eu não vou dar essa resposta, porque essa resposta acabou a conversa. Eu vou dar uma resposta mais conservadora. Veja, a democracia não dá para... É complicado dizer que ela falha, porque é um processo. Então a gente vai dizer que ela está num caminho muito desfavorável, que ela está num estágio muito primitivo ainda. É isso que a gente vai falar. Mas a ideia qual que é? Que a democracia ela não se consolida e não tem horizonte de se consolidar enquanto a gente não estabelece bases materiais mínimas de cidadania, de redução da desigualdade. É a mesma brincadeira que eu faço. Uma vez eu lembro que tinha um amigo meu lá em casa, um conhecido meu, e ele trabalhou um tempo numa livraria famosa aqui em São Paulo, a Livraria Cultura. E aí, esse exemplo é muito elucidativo.
E quando houve a pandemia, a Livraria Cultura entrou no processo de recuperação judicial e começou a demitir várias pessoas. Começou a demitir e eram pessoas que já não recebiam muito, então eles precisavam de dinheiro para comer. O que foi feito na Livraria Cultura? A negociação foi a seguinte: assina isso aqui, abrindo mão de todos os seus direitos, para você poder receber o seguro-desemprego. Se você não assina isso, você não recebe o seguro-desemprego. Aí o sujeito olhava para aquele papai e falava, bom, se eu não assinar, eu não vou abrir mão desses direitos, então eu vou poder cobrá-los numa ação. Mas se eu assinar, eu vou receber o seguro-desemprego daqui 1, 2 meses. Aí o sujeito ganhava um salário mínimo ou 2, vai para a casa dele e fala, bom, se eu não assinar, eu vou mover uma ação, eu vou receber quanto tempo para receber alguma coisa? 6 meses. Se eu assinar, eu vou receber em quanto tempo? 2 meses. Eu tenho reserva para me manter? Provavelmente não. Eu vou passar fome, eu preciso comer. Então eu vou assinar isso. Por que isso é importante? É importante para mostrar como essa ideia de liberdade contratual é um grande engodo. Eu não tenho liberdade contratual, eu não tenho igualdade perante a lei quando eu sou muito mais vulnerável que o outro. Na verdade, isso que acontecia era uma espécie de coação. O sujeito era obrigado a assinar, porque senão ele ficava sem receber o seguro-desemprego. E claro que depois esse acordo poderia ser anulado, mas ele ia ter que discutir isso na justiça. Então, por que isso é importante? Para a gente perceber que, mas então a democracia falhou. Não é que ela falhou porque ele é um processo, mas ela necessariamente precisa, para ser implementada, criar, ou pelo menos se dar de maneira minimamente razoável, criar condições materiais mínimas. Você precisa reduzir desigualdade, você precisa atuar na educação como um fator de emancipação. E essa educação tem que ser pública, não adianta ela ser particular, porque se ela for particular, ela vai continuar restrita para quem pode pagar, então não vai ser um fator de mobilidade social. Você precisa reduzir desigualdade. Isso é papo de comunista. Não, Adam Smith falava isso, que era o pai do liberalismo, Aristóteles falava isso. Né? O comunista ele diz que o Estado tem que ser extinto. Então, se eu estou falando de democracia, eu estou pressupondo Estado. Então, isso não tem nada a ver. Pelo contrário, esse é um discurso até conservador. Porque a gente não está falando aqui, não, vamos abolir os meios de produção, vamos acabar com o Estado. Isso sim seria como, não. Eu estou falando de cumprir o que está na Constituição Federal. Se você ler a Constituição Federal, nos artigos 3º e 4º, um dos objetivos da Constituição é reduzir as desigualdades. E a Constituição traz o quê? Traz uma estrutura de uma democracia liberal. Basicamente isso. Então percebam que pedir isso não é pedir nada demais, é pedir para se cumprir o que está na Constituição desde 88, que é uma democracia liberal, não é nem socialista, é liberal. Né? Pois bem, então, até porque os próprios liberais, você pega Adam Smith, ele sustentava isso no livro dele no capítulo 8, no Riqueza das Nações. É basicamente consequências básicas, né? Você vai ter, se você falha em construir essas bases materiais para uma democracia minimamente consolidada, você vai ter mais exploração de um grupo por outro, porque você vai ter grupos muito diferentes que vão ter dificuldade de negociar, não tem como você ter coesão se você tem uma diferença absurda. Fora isso, você vai ter vários problemas, você vai ter uma sociedade, né, que por ser mais desigual, ela necessariamente é uma sociedade que tende mais à barbárie, ela é uma sociedade que como ela é muito desigual, isso dificulta a sensação de empatia. É mais fácil eu me identificar com aquele que é mais próximo de mim. Tanto economicamente, como quando eu vejo um sujeito muito diferente de mim, inclusive no aspecto econômico, eu não me identifico com aquele sujeito porque ele é muito distante da minha realidade. Então isso dificulta que a minha sociedade seja minimamente solidária, porque eu não me identifico no outro, porque ele é muito diferente de mim. Um exemplo muito clássico disso, e tradicional, aqui no Brasil, classe média alta para cima não usa metrô, porque tem aquele hábito de que o transporte público é coisa de pobre. Só que aí esse mesmo cara vai para Paris e lá ele usa metrô e tira foto no metrô de Paris. Por que isso? Justamente porque ele não quer ser visto naquele lugar onde na cabeça dele é um lugar popular. Então, né, a gente tem isso muito forte no Brasil, que decorre obviamente de um país em que a gente teve uma escravidão que durou 350 anos e o país que mais recebeu escravo. Então a gente não resolveu ainda essas nossas contas com o passado. Né? Tem um ponto interessante, tem uma lei que foi aprovada em 1850 que se chama Lei de Terras.
A gente não fez uma reforma agrária que deveria ter feito, que os Estados Unidos fez. Nós não fizemos. Então, a reforma agrária é coisa de comunista. É nada, para de ser imbecil. Os Estados Unidos fez reforma agrária. Né? Por quê? Veja, quando você fala disso, é patético. Veja, a gente não fez, a gente fez o contrário. A lei de terras de 1850, depois dá uma pesquisada. O que foi? E tem discussão disso na época no parlamento. Os senhores de terra dizendo assim, bom, teve uma crise muito forte na Itália, até porque estava no processo de reunificação e tal. Muitos italianos vindo para cá e muitas terras pertencentes à União, terras devolutas. O que aconteceu? Os caras simplesmente se reuniram e falaram, bom, se esses imigrantes que estão vindo da Itália puderem pegar a sua terra e plantar, eu vou ficar sem ninguém para trabalhar para mim. Aí foi aprovada essa lei de terras. O que é essa lei de terras? O sujeito, para poder ter terras para ele, para poder adquirir terras, ele tinha que já ter algumas terras e poder comprar as terras. Então o sujeito chegava da Itália, é óbvio que ele não ia adquirir terra nenhuma. Então foi uma lei feita para dar terra para quem já tinha terra. Ou seja, a gente não é que a gente fez a reforma agrária, a gente fez o contrário, a gente fez um processo de concentração de mais terra em menos gente. Por quê? E está expresso isso, foi documentado, deles discutindo na época, os parlamentares. E o que eles diziam era exatamente isso. Bom, se qualquer um puder pegar uma terra e plantar, quem vai trabalhar para mim? Isso foi o que aconteceu aqui no Brasil. Né? Então percebam que você não tem as condições materiais mínimas para uma democracia. E aí mais ou menos nos anos 70, quando eles começam a implementar o neoliberalismo aqui no Brasil não, no mundo, né? No Brasil o neoliberalismo começou na década de 90, com o governo Collor. E depois o FHC, e aí todos os governos foram neoliberais, tá? Não tem nenhum governo que não tenha sido muito neoliberal. Todos eles, tá? Collor, FHC, Lula, Dilma, Bolsonaro, todos eles foram bem neoliberais, tá? Porque isso é uma coisa que vem de fora. Então não tem como, a gente é um país periférico, né? Então você não consegue pegar e simplesmente falar, não vou adotar nenhuma agenda neoliberal. Mas a gente começou a adotar isso no Consenso de Washington. O neoliberalismo, eu não vou explicar o que é o neoliberalismo, porque precisa de uma aula de hora só para isso, mas basicamente, né? No neoliberalismo você tem toda uma desconstrução, toda uma destruição desse aparato social do Estado. O neoliberalismo não tem a ver com o Estado mínimo, tá? Porque o Estado ele continua intervindo, ele é protecionista pra caramba. Então não caio nesse papo de Estado mínimo, de livre mercado, porque isso nunca existiu. Isso é coisa de gente alucinada, né? Tenta comprar a Amazon, vê se você vai conseguir comprar a Amazon. Vai lá na Alemanha, o Estado alemão é muito mais intervencionista do que outro. Os Estados Unidos é multado, é punido na Organização Mundial do Comércio o tempo inteiro por medida protecionista, a China também. Então, esse papo de livre mercado escambau. Tenta abrir uma empresa brasileira para competir com a empresa norte-americana lá para você ver se eles deixam. Então, esse negócio de livre mercado, isso é coisa de gente lunática. Não existe, nunca existiu na prática. Né? Esses países de ponta do cenário mundial são altamente protecionistas com as suas indústrias. Você não consegue comprar uma empresa norte-americana, entrar nos Estados Unidos numa boa para competir, em nome do livre mercado, nem a pau, isso não existe. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque aí vem o neoliberalismo, então, com essa ideia de esvaziamento dessa proteção social que se construiu. Essa ideia de proteção social a partir da educação, política pública, e tanto ele precisou da força para ser implementado, que o primeiro país em que o neoliberalismo foi implementado foi o Chile de Pinochet. Depois veio o Reagan, a Thatcher, mas a primeira experiência neoliberal do mundo foi no Chile, na ditadura de Pinochet. E os economistas que fizeram isso eram os economistas lá da escola de Chicago, que inclusive é onde estudou o Paulo Guedes, com o Milton Friedman, essa galera toda, que é essa galera ultra mega neoliberal, e que pratica esse ato de esvaziamento do Estado social. O que você faz? Você financiariza a economia, tudo fica altamente financiarizado, e você esvazia esses âmbitos de proteção social do Estado, entregando para o particular. Então você começa a privatizar direitos sociais. O sujeito, na verdade, ele deixa de ter direito efetivo, à saúde, à educação, porque ele tem que pagar tudo. Ou então você sucateia o público para dizer, o público não é bom. E aí você privatiza e entrega para um monte de acionista internacional. É isso que se faz. Na Europa, eles já estão estatizando empresas, porque eles já viram que não deu muito certo. Mas aqui, como é um país periférico, a gente tem menos soberania. É um processo de colonização, de certa forma. Só que a gente é colonizado de uma maneira soft, porque a população não percebe e acha legal. Na verdade, quando a gente fala aqui de papel de ética, e voltando para Aristóteles identifica a ética como justiça, como buscar a justiça. E aí ele tem essa divisão de justiça, a justiça paritativa, que é exatamente cada cidadão poder participar do processo democrático,
e a justiça distributiva, que é justamente você dar para os você tratar os desiguais na medida da sua desigualdade para reduzir essas desigualdades. Então esse é um parâmetro ético aristotélico. Hoje, qual o problema que a gente tem? A crise que a gente tem na democracia mundial, tá? Não é só aqui. Primeiro, democracia, posso falar então que democracia é vontade da maioria? Não, né? A maioria colocou o Hitler no poder. O Bobbio, ele dá alguns critérios para ser democracia. Ele vai falar que na democracia, primeiro, eu tenho que ter um sufrágio universal, ou seja, todo mundo tem que votar. Outro ponto também, tem vários, não vou trazer, mas eu tenho que ter a possibilidade de alternância de poder. E aí nesse ponto eu vejo aqui no Brasil a PEC da reeleição como um problema muito sério. A reeleição é uma figura muito ruim para a democracia brasileira. Por quê? Porque o sujeito que vai concorrer à reeleição, na presidência, nos outros cargos ele tem que sair, ele tem que se desincompatibilizar. Mas na presidência, o sujeito que concorre, ele usa a máquina. Então é muito desleal a disputa. Tanto que todos, com exceção do último, todos eles se reelegeram, porque eles estão com a máquina na mão. Isso é muito ruim para a alternância de poder para a democracia. Essa PEC tinha que cair o quanto antes da reeleição. Deveria voltar a ser mandato de 5 anos sem reeleição, como era originariamente. O FHC que aprovou isso, ele mesmo reconheceu esse ano que errou nessa emenda constitucional. Ele, no Roda Viva, reconheceu. Então, outro ponto também, democracia não é só a vontade da maioria, mas é a vontade da maioria e respeitando-se os direitos da minoria, incluindo o direito da minoria também ser maioria, porque senão a gente tem uma ditadura da maioria. Porque se a maioria decidir que todas as pessoas ruivas, que são a minoria, podem ser mortas em praça pública, isso é democrático? Não. Isso é tirania. Isso é tirania da maioria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque democracia não é governo da maioria só. Né? A gente respeita a vontade da maioria, mas você tem que manter decisões políticas em prol da minoria. E aí também outro ponto que as pessoas têm dificuldade. A Suprema Corte, a Corte Constitucional, ela tem uma importante função que a gente chama de contramajoritária. Os ministros do Supremo não são votados, não são escolhidos pelo povo. Então eles não têm que fazer o que a maioria quer, eles têm que seguir a Constituição. E se isso envolver proteger uma minoria, eles têm que fazer isso. Porque é a tal da função contramajoritária. É uma ideia de equilíbrio. Alguém tem que atuar pela minoria. E o Supremo, dentre outras funções, tem essa função contramajoritária. Ou seja, ele não está fazendo algo que vai beneficiar a maioria da população, mas alguém tem que atuar por essa minoria justamente para manter a calibragem da democracia de maneira adequada. Qual que é a grande crítica aos modelos democráticos hoje? Tem várias, né? Mas uma crítica que a gente pode fazer é a crítica e para terminar e deixar aqui essa bomba para vocês, é a crítica da representatividade democrática. Porque você vota no sujeito. Esse sujeito hoje que você escolhe, ele já fez uma campanha financiada por diversas pessoas. Esses sujeitos que estão financiando, depois eles vão cobrar favores dele, depois ele vai ter que prestar contas para essas empresas, para esses grandes grupos, tanto que você tem hoje, é a bancada do agro, é a bancada da bala, ou seja, você tem grupos econômicos muito fortes, que determinam a agenda dos políticos. Então, no fundo quando você vota em alguém, você hoje acredita, e por isso que essa democracia liberal hoje esse modelo está em descrédito no mundo, não é só no Brasil. Você realmente acredita que aquele sujeito que você escolhe, ele está atendendo aos seus interesses? Ou você acha que ele já está lá para atender interesses de grandes grupos econômicos? Será que se ele tiver que falar que vai dar alimento para o pobre, mas para isso ele precisa mexer numa estatal, isso vai fazer com que acionistas ganhem alguns milhões a menos? Vocês acham que o mercado vai gostar dele dizer que vai alimentar o pobre e vai para isso diminuir o lucro de uma estatal? Não. Então percebam que existem interesses em jogo que fazem com que a gente tenha uma queda, ou melhor, uma crise nessa ideia de representatividade. Porque a gente tem grandes conglomerados que mandam hoje, e isso com a globalização e com a formação desses grandes conglomerados que vão se fundindo cada vez mais e formando grupos empresariais enormes, eles se intrometem na política de tal forma que será que realmente a democracia, esse fetiche, essa construção de que a democracia serve para atender aos interesses da população, será que é realmente isso? Será que hoje ela tem condições de oferecer isso? Para terminar, tem uma frase que eu ouvi, não sei se é verdade, mas um deputado se encontra com um empresário no Palácio do Planalto. O deputado vira para o empresário e fala: "Olá, você por aqui, que surpresa." Aí o empresário fala: "Eu estou aqui sempre, quem muda são vocês." Então, no fundo, é essa crise democrática que a gente vive hoje. Num país que dilacerou um arcabouço social que mal existia,
que não, a gente vive com o neoliberalismo a destruição do arcabouço social, mas de um país que nem chegou a constituir um estado de bem-estar social. A gente não tem uma estrutura de bem-estar social, de serviço de qualidade, de educação de qualidade, a gente nem chegou nisso. Ou seja, a gente destruiu o que mal existia. Eu não estou falando de uma Alemanha que tinha um estado de bem-estar social que foi enfraquecido. A gente enfraqueceu algo que já não era bom, que já não tinha se consolidado. Então isso gera realmente essa crise com os valores democráticos que a gente forjou desde a Revolução Francesa, pelo menos no sentido de valores democráticos da modernidade. Isso gera uma crise. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa crise, porque essa crise acaba fazendo com que um político com um discurso de ódio ou com um discurso antissistema, dizendo, olha, vocês estão cansados disso tudo, não estão? Então, fiquem tranquilos porque eu sou fora disso tudo, eu sou um cara antissistema, eu luto contra o sistema. Esse foi o discurso de Mussolini, esse foi o discurso de Hitler. O que eles tinham em comum, dentre outros fatores, claro, eles eram antissistema. Então esse cansaço em relação à democracia é perigoso, porque a gente pode querer outra coisa no lugar, e a gente não sabe ainda, no modelo capitalista ocidental, o que a gente coloca no lugar. Por mais que a democracia tenha todos os seus defeitos, ela ainda é o menos pior. Né? Alguns falam, mas tem corrupção, etc. A gente só investiga a corrupção no modelo minimamente democrático. Por quê? Se você tiver um modelo autoritário, você vai ter uma autocracia, você vai ter um poder autoritário que não vai ser investigado nunca. Ninguém investiga ditador. Né? Então, você precisa de uma democracia mínima. Se investigações estão ocorrendo, é porque a democracia está funcionando minimamente, senão essa investigação tinha sido aniquilada, tinha sido anulada. Né? Tem duas formas de acabar com a corrupção. Você combatê-la, e aí você não vai acabar, mas vai diminuir, ou você não investiga, né? Se você não investiga, não tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas retóricas, porque no final das contas, esse descontentamento, sem o mínimo de consciência social, consciência política, pode enfraquecer muito esses valores, que ainda que sejam muito frágeis num país como o nosso, são a melhor estrutura que a gente conseguiu construir até hoje. E com o mínimo de estabilidade política, econômica, etc. Ainda que com todos esses percalços. É o melhor que a gente conseguiu no Brasil até hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem o que perder, a gente pode perder, por mais que esteja muito longe do que deveria ser, porque é um processo, mas a gente ainda pode perder. Então, essas foram as considerações. Claro que eu misturei assuntos, porque não dá para falar disso como se fosse uma coisa só, porque vocês perceberam que os assuntos estão ligados, mas eu espero que tenha ajudado aí para refletir, ou para vocês terem mais crises depois. Esse que é o objetivo. Obrigado, pessoal.